200 profissionais do país inteiro. E nesse congresso, que é o Integrity Forum, completou a 20ª edição agora no último dia 10, nós apresentamos uma pesquisa que tem a ver com esse assunto de hoje, que é a atividade de GRC integrado. Então, eu vou pedir licença a vocês, já vou compartilhar uma parte dessa pesquisa. No evento, nós tivemos oportunidade de explorar bastante alguns dados sobre diversas pesquisas em relação à atividade de GRC, mas o que nos chama a atenção para o tema de hoje é exatamente essa expectativa do GRC integrado. Vejam que essa pesquisa é uma pesquisa da KPMG, de maturidade da auditoria interna, realizada agora na 4ª edição, em 2025. E se nós observarmos os níveis de maturidade de auditoria no Brasil, nós temos 5 níveis, né? O avançado, o integrado, maduro, sustentável e fraco. E o integrado, ele aumentou, né? Teve um aumento subiu de 17% para 22%, de 2024 para 25%, mas ainda é um número muito baixo de instituições, empresas que trabalham de forma integrada. O que seria o integrado? É ter uma auditoria interna integrada com as linhas de defesa da companhia e com o conselho, né? Então, a integração, ela parte de uma integração direta com o conselho, com o CAI, Comitê de Auditoria Interna, com riscos, controles internos, integridade ética, ESG e as demais áreas. Então, nós percebemos aqui, nós percebemos aqui a oportunidade que existe no mercado para as áreas de auditoria que ainda não estão integradas poder levar um projeto integrado de GRC para suas companhias, dado a relevância e o valor que isso traz dentro do projeto da própria auditoria interna e para a própria governança da empresa, né? Tem outros números aqui que eu acho também interessantes de ressaltar. Se nós olharmos aqui o nível de maturidade fraco, ele aumentou de 26% em 2024 para 28%. Né? Então, existem diversas razões para esse indicador ter aumentado, né? Ou seja, para o nível de maturidade ter piorado em algumas instituições no que diz respeito à área de auditoria. Um dos fatores, não é o único, né? Tem diversos fatores, é a questão da mão de obra, né? A capacidade de formar mão de obra qualificada para o mercado. O mercado, muitas das vezes, ele contrata mais mão de obra ou absorve mais mão de obra do que a capacidade da formação, né? Isso é um dos fatores, mas não é o único, né? Aqui também nós tivemos uma redução, né? E aí a gente olha que o sustentável também ele reduziu de 17 para 15, o maduro também, e o único que ficou estável é o avançado. Então, nós percebemos que nesse universo da auditoria tem ainda um grande desafio e uma grande oportunidade, naturalmente, para os auditores poderem se qualificar, para que essa qualificação permita subir esse nível de maturidade e chegar no nível integrado e avançado de maturidade. Vejam que, ao lado, nós temos aqui como está a qualificação e a capacitação dos auditores no que diz respeito às boas práticas de auditoria que são adotadas e preconizadas pelo Instituto Interno de Auditores. Nós percebemos também que ainda há um espaço grande para os auditores poderem se qualificar, entender melhor qual a importância da norma, porque me parece que ainda existe um entendimento equivocado que a norma é apenas um guideline e mais nada. Na verdade, não é um guideline, tornou-se principalmente uma prática de fato de auditoria e uma boa prática, porque garante que a auditoria ela vai ser eficaz, ela vai cumprir o seu propósito e ela vai entregar o que a empresa necessita como escopo de trabalho, não simplesmente relatórios de auditoria.
né? Nenhum de nós somos contratados para gerar relatórios, sim para gerar resultados. E, especialmente, a última revisão da norma de 2025, ela trata exatamente disso. Nós temos diversos projetos hoje no Brasil com implantação do Unit One, dando suporte à certificação e cumprimento e monitoramento da norma. E nós percebemos a diferença de instituições que cumprem, que executam uma metodologia de auditoria com base nas normas e aquelas que não executam. De fato, é uma diferença enorme na qualidade dos trabalhos e nos resultados reportados para a empresa, tá? Então, isso é um dos fatores que torna a maturidade mais fraca, mais incipiente e naturalmente impactando essa capacidade de fazer um GRC integrado, tá? Bom, então, falando agora um pouquinho mais da nossa plataforma e como ela vem atender a essa necessidade do GRC integrado, que, como vocês viram, é um desafio de capacitação da mão de obra, é um desafio também de integrar as partes interessadas, que é o conselho, riscos, compliance, controles internos que estão na segunda linha, e até a própria primeira linha, né? Dado que a primeira linha são, em última instância, ou em primeira instância, melhor dizendo, os donos e responsáveis pelos seus riscos e controles. Bom, falando um pouquinho sobre a nossa plataforma, qual o ponto-chave que a nossa plataforma vem a atender? É justamente ter uma plataforma 100% integrada. Vocês viram as dificuldades que é na pesquisa da KPMG de capacitar pessoas profissionais, sejam eles auditores, naquela pesquisa focada em auditoria, mas o mesmo paralelo nós temos para compliance, para riscos, para controles internos, cibersegurança, ou seja, capacitar nas boas práticas e integrar. Então, com uma plataforma integrada, e já trazendo essas boas práticas, nós trazemos as boas práticas do IA, as boas práticas de gestão de risco, como COSO RM, ISO 31000, COSO e CIF, as boas práticas da LEC, para compliance, integridade e ética, e, além disso, toda a parte de análise de dados que vai permitir automatizar os testes substantivos dos auditores. Então, tudo isso está nessa grande plataforma integrada, que eu não gosto de chamar de ferramenta, porque ferramenta é um dos componentes da nossa plataforma. Nós somos um sistema, uma plataforma integrada com diversos módulos e funcionalidades, desde o módulo que atende o conselho, onde lá nós fazemos atas, reuniões, votações de forma segura, criptografada e integrada com a auditoria, justamente porque o CAI vai poder receber o painel de planos de ação, de apontamentos, execução do plano anual de forma integrada com a auditoria, e da mesma forma que vai poder receber o painel de riscos, com os riscos corporativos, com o painel de planos de ação de compliance, incidentes de segurança, de cibersegurança, e essa integração toda, ela é possível porque a plataforma já foi desenhada para atender cada uma dessas áreas e integração com o board. E um diferencial é termos o Data Analytics, a análise de dados para poder dar velocidade e assertividade na execução e na automação dos testes, sejam eles de auditoria, de riscos, de compliance. Bom, aqui um pouco das atividades que nós desenvolvemos, né, tanto para o conselho, quanto para a auditoria, quanto para a segunda linha e na primeira linha também. Mas falando exclusivamente para a auditoria, né, nós temos toda a capacidade de fazer o cadastro de todo o plano anual e aí usar as boas práticas do IA para isso. Então, nós já temos o framework do IA previamente configurado com workflow e com isso você vai conseguir fazer essa execução do plano anual usando as boas práticas do IA e executar todo o seu trabalho, auditoria de campo e também auditoria contínua, porque nós já temos o módulo de Data Analytics que permite acessar um SAP, o TOTUS, o Oracle Cloud ou qualquer sistema, extrair esse dado e automatizar aquele teste substantivo que leva tanto tempo para você executar. E gestão de papéis de trabalho, follow-up e planos de ação. Então, quando nós temos tudo isso no Diligence One, você tem toda essa plataforma integrada, incluindo a auditoria contínua, que vai gerar os papéis de trabalho para você executar
durante o seu trabalho de campo, e todo esse resultado ele já aparece ou pode aparecer para o CAI e para o Conselho num painel que a auditoria vai desenhar, aí para evitar que vocês tenham todo aquele retrabalho de fazer PowerPoint, construir todas aquelas informações e fazer uma atualização mensal. E essa atualização é em tempo real, né? E como é que se dá a integração com riscos? A integração se dá quando o auditor, ao construir o trabalho, o planejamento do trabalho, quando ele iniciar a auditoria dele, ele pode vir na matriz de riscos corporativas e buscar todos os riscos e controles e importar para o seu trabalho de auditoria para que ele possa testar os mesmos controles que foram mapeados pela área de riscos e pela área de controles internos. Com isso, nós evitamos ter dois repositórios: o repositório de riscos e controles da auditoria, o repositório de riscos da área de gestão de riscos e um outro repositório de controles internos. Não, a gente tem um único repositório que é a matriz de riscos da empresa, centralizada, seja de riscos e controles internos, e o auditor, ao construir o seu programa de trabalho, na hora que ele estiver executando, ele pode, então, desde o planejamento, importar o processo com base na cadeia de valor, o processo que ele estiver auditando, e já trazer nesse processo os riscos e controles que as áreas já mapearam, já avaliaram, inclusive ele pode saber se o desenho do controle foi aprovado, se foi reprovado, qual foi, e selecionar quais controles que ele deseja considerar no escopo, somente controles que tiveram seu desenho aprovado, e somente determinados riscos, riscos mais altos ou riscos mais baixos, vai depender do critério que o auditor adotar. Da mesma forma que o auditor pode trazer para o seu programa de trabalho esses riscos e controles, ele pode também, do programa de compliance, trazer os requisitos regulatórios que estão sendo avaliados pelo compliance. Então, na hipótese da área de compliance utilizar o Juliet One, todos os requisitos regulatórios que estão sendo avaliados por compliance para cumprimento de uma lei, de uma norma, ou até de uma ISO, ele pode, então, importar esses requisitos, se for uma auditoria baseada em algum item do Programa de Integridade Ética, e testar esse requisito dentro do programa de trabalho. E similar acontece com cibersegurança, né? Então, a área de cibersegurança ela tem que avaliar a gestão de riscos de terceiros de TI, e lá eu tenho todos os riscos desses terceiros, né? E eu tenho as ameaças que eu preciso avaliar quando eu tenho também um programa de auditoria. Então, eu também posso trazer essas ameaças, eu também posso trazer esses riscos e testar no meu programa de trabalho. Então, essa segunda linha, que já são os nossos usuários, todos eles vão estar trabalhando com riscos, com compliance, com controles internos, com cyber, de forma individualizada, mas no momento adequado, eles estão integrados. E essa integração entre segunda e terceira linha, ela acaba refletindo positivamente no conselho, porque lá no Comitê de Integridade Ética, o Comitê de Riscos, o Comitê de Auditoria, todas essas informações, elas ficam disponíveis em tempo real para todos esses comitês. Então, com isso, nós temos uma integração e uma sinergia entre essas áreas. Hoje, quando você não tem uma metodologia integrada, além de você não ter uma integração, você tem uma sobreposição de atividades. Você tem as mesmas atividades sendo desempenhadas pela auditoria, muitas das vezes por riscos, por compliance, controles internos e cyber. E até entre a própria segunda linha, muitas dessas atividades são sobrepostas. Isso acaba gerando alguns conflitos de visão e até de execução de trabalhos. E a primeira linha que tem que receber e que recebe esses dois grupos, seja os auditores, seja a segunda linha, eles são impactados, porque o auditor pede a mesma coisa à primeira linha. A área de risco, compliance, controle e cyber também pede a mesma coisa à primeira linha. Então, veja que a primeira linha, que é o dono do risco, que é o dono do controle, ele acaba sendo onerado por não ter uma integração e por não ter uma estratégia de GRC, onde todos falem a mesma língua, mas cada um no seu momento e no seu escopo.
Então, por isso que no nosso GRC integrado, nós trazemos esses desafios de forma a serem resolvidos de forma intuitiva e natural. Você não vai precisar ter que se preocupar em construir uma metodologia ou pensar nisso. Isso já é naturalmente definido dentro da plataforma. Lógico que quando nós vamos implantar, a gente tem que fazer essa pergunta, né? Se interessa a empresa trabalhar de forma integrada, se a empresa está preparada para isso em termos de cultura, objetivos e tudo mais. Mas uma vez que a empresa toma essa decisão, essa integração já é nativa. Esses desenhos já estão prontos. Então, basicamente, é executar isso, tá? Acho que o mais difícil em todo o projeto não é nem implantar o sistema, e sim implantar uma cultura integrada que vem antes do sistema, né? E essa discussão é uma discussão e uma decisão que cada empresa faz no seu momento. Muito bem. Aqui nós temos um resumo da quantidade de atividades que nós automatizamos e integramos entre todas as áreas. Aqui não tem todas as atividades, né? É impossível relacioná-las todas aqui. Mas nós relacionamos as principais só para que nós possamos ter uma ideia de o quanto nós temos de atividade em cada uma dessas áreas e como elas podem e devem estar integradas, desde o conselho, auditoria interna, riscos, cibersegurança, ESG e a área de conformidade ética. Então, são o tanto de atividades que nós temos que são transversais a todas essas áreas, incluindo toda a parte de análise de dados, com a série Robotics, que permite, novamente, automatizar uma auditoria, automatizar uma investigação de compliance, um teste de controles internos ou um KRI de riscos. Então, o nosso Data Analytics, que se conecta aos sistemas corporativos, vai dar subsídio a dados e fatos para todo esse universo de atividades dessas áreas. Bom, então eu vou saltar aqui um pouquinho à frente, para que nós possamos ter uma visão um pouco melhor sobre a arquitetura da plataforma, né? Então, quando nós temos essa plataforma integrada, que componentes que eu preciso para que isso tudo funcione? Nós precisamos do Diligent One, onde dentro do Diligent One nós vamos ter todas as atividades do conselho, da auditoria, de riscos, compliance, controles internos, cibersegurança, ou seja, todos os trabalhos de auditoria vão estar aqui, todas as matrizes de riscos, todo o programa de integridade ética, todas as atividades de cyber vão estar aqui dentro, incluindo planos de ação, apontamentos e tudo mais. E o que é preciso para usar o Diligent One? Nada. Você precisa de um link na internet. Ele é uma solução 100% SaaS, 100% em nuvem. Naturalmente, nós temos 25 mil empresas em 130 países que usam essa plataforma. Então, é uma plataforma certificada, com criptografia, alto nível de segurança, governança e disponibilidade. No Brasil, a gente tem o Data Center no Brasil, que atende a todo o mercado brasileiro, são mais de 400 instituições que utilizam essa plataforma. Então, para você usar o Diligent One, você precisa de um link de internet. Acabou. Lógico que você pode integrar com o seu AD para fazer autenticação integrada, sem problema nenhum, isso é transparente. Um segundo componente é o ACL Robotics, que vai permitir conectar os seus dados dos seus sistemas corporativos, extrair esses dados, correlacioná-los, gerar um robô, todos os robôs de inteligência de dados que vão servir de evidências para os papéis de trabalho do auditor, para as investigações de compliance, para os testes de controle no CSA de controles internos, para as avaliações das ameaças e incidentes que a cibersegurança vai estar executando. Então, o Accelero Robotics Enterprise ele é uma plataforma de análise de dados pensada e desenvolvida para auditores, é a mais usada no mundo, né, há mais de 30 anos, e nós temos duas linguagens. Você pode tanto usar o robô Python para cientista de dados, aqueles que são mais técnicos, quanto a própria linguagem ACL, que é uma linguagem simplificada para um auditor, um contador, um administrador, um economista desenvolver um robô. Então, nós temos tanto cientistas de dados quanto profissionais da área de gestão que também desenvolvem robôs. E aqui embaixo nós temos diferentes perfis, né? Desde um perfil mais técnico, que pode ser um especialista em dados, usando a CL, ou um cientista de dados, usando Python, e os diferentes
perfis dos colegas da área de auditoria, de riscos, de compliance, e aí eles vão poder usar a plataforma via web. E o que nós temos, por exemplo, para esses colegas que não são técnicos? Esse colega aqui é mais técnico, ele vai usar o ACL para fazer um robô, ou se ele é cientista de dados, o próprio Python integrado dentro do ACL, do ACL Robotics Enterprise. Ele pode usar o ACL AI Studio, que é a nossa plataforma de inteligência artificial, que vai permitir aquele auditor a selecionar o teste da nossa base de conhecimento em tempo real. Então, ele arrasta o dado e o AI Studio já diz, olha, esse dado ele é referente a contas a pagar e os testes para contas a pagar que você pode fazer são esses, você seleciona o teste, ele já executa na hora. Ou seja, o AI Studio você não requer programação, ok? Isso, logicamente, vai trazer uma produtividade e uma independência desse time que não é técnico e vai permitir esse time que não é técnico executar várias análises e se essas análises depois forem importantes, você pode transferir para o time mais técnico automatizar. E, por fim, os dashboards que vão ser acompanhados. Bom, gente, então vamos navegar um pouco pela plataforma para nós vermos um pouco desse universo na prática. A ideia aqui hoje é a gente fazer uma exploração no Diligent One, começando pelos riscos. Então, como é que eu poderia fazer um GRC integrado, onde eu consigo ter um risco corporativo que o conselho está olhando, e como esse risco corporativo está sendo mitigado pela área de auditoria, como esse risco corporativo está sendo mitigado por compliance, por cibersegurança, por controles internos, tá? Então vamos dar uma olhadinha como é que isso funciona. Olha, como vocês sabem, o Diligent One é 100% nuvem, né? Como eu comentei. Então, o que eu preciso para acessar? Um link de internet, né? Então, eu já estou aqui conectado. Quando você loga com o seu usuário, você vai cair nessa página principal, onde vão ter exatamente esses módulos que eu comentei aqui. Ó. Acabei de falar do AI Studio, o módulo de projetos, onde nós vamos ter os trabalhos da auditoria, de risco, compliance, cibersegurança. E nós vamos dar uma olhada, então, na parte do risco corporativo, que é o que eu falei. A nossa missão é: o conselho tem um grande risco para ser mitigado, ou um grupo de riscos para serem mitigados, que são aqueles riscos que vocês precisam acompanhar, aqueles riscos que impactam o planejamento estratégico da empresa, né? Então, a empresa desenha seu planejamento e aqui eu vou ter os objetivos estratégicos que vão ser impactados por determinados riscos e aqui as unidades da minha empresa, filiais ou, enfim, pode ser filiais, pode ser diretorias, conforme é a estrutura organizacional. A gente, do lado esquerdo, tem a estrutura organizacional, do lado direito, os objetivos estratégicos ou, eventualmente, até a cadeia de valor, no nível mais macro, no nível do macro processo, porque é risco corporativo está no nível mais alto. Então, olhando aqui esse heatmap que o sistema cria automaticamente, nós temos o heatmap com a escala de impacto e probabilidade, e ele já monta automaticamente do risco mais severo para o menos severo. Se nós pegarmos aqui esse risco de RH, que ele já foi avaliado, nós podemos olhar que esse risco de RH que é um risco corporativo, ele não é um risco operacional, ele é um risco que perpassa vários riscos da operação, e a gente vai ver isso já já, como é que ele se conecta aos riscos operacionais. Os riscos estão nas áreas, nas gerências ou nas unidades de negócio. Então, esse grande risco de RH, como eu tenho vários processos, vários fatores de riscos, vários riscos operacionais que impactam nele, para tornar mais simples, nós conectamos esse risco de RH às unidades operacionais. Então, eu tenho São Paulo, Espírito Santo e Rio Grande do Sul, onde nós temos atividades de risco, onde temos atividade de RH, ou alguma atividade ou algum fator de risco que vai impactar nesse grande risco de RH. Então, aqui nós temos uma avaliação tradicional, né, de 5 por 5 com impacto e probabilidade. Então, poderia ser 3 por 3, ou seja, isso aqui é basicamente uma configuração, né? E aqui nós temos a avaliação qualitativa, mas eu posso também fazer uma avaliação
com base em materialidade. E muito mais do que isso, eu posso fazer com base em materialidade, e essa materialidade está baseada num KRI. Então, por isso, nós conectamos dois KRIs. Um KRI que mostra quantos pagamentos em duplicidade estão acontecendo na folha de pagamentos e o total desses valores, né? O quanto esses valores significam em termos de materialidade. Da onde estão vindo esses dados? Como é que esse KRI veio parar aqui? Aí que entra o nosso Data Analytics. O nosso Data Analytics, que é o nosso ACL, ele vai lá na folha de pagamento, não importa qual seja o seu sistema, se é TOTOS, Oracle Cloud, SAP ou um sistema legado, para nós tanto faz, ADP ou qualquer outro sistema. Nós capturamos esse dado, veja que desde dezembro de 19 nós estamos rodando, e esse robô vai lá, captura, testa, tem uma inteligência do teste, então nós temos uma base de conhecimento com dezenas de testes já pré-definidos, e ele já identifica e já atualiza o KRI. Então, eu tenho aqui, em junho, 4 ocorrências de duplicidade, e elas significam, em materialidade, 6.650. Aqui, durante a pandemia, nós tivemos um pico, né, que bastante significativo. E no KRI, inclusive, a gente tem a capacidade de estabelecer limite. Ó. Nós estabelecemos um limite de 1.000 ocorrências. Então, quando chegar a 1.000 ocorrências de duplicidade, ele pode disparar um workflow e envolver a área de RH, a área de auditoria, a área de riscos, as áreas que devem ser envolvidas. Mas o que importa é que nós conectamos esses dois IKRIs nessa avaliação desse risco para usar onde? Para usar nessa unidade de São Paulo, que é a nossa maior unidade, é a unidade que nos oferece maior risco. Então, ao invés de eu fazer uma avaliação qualitativa em São Paulo, nós estamos fazendo uma avaliação baseada em dados, ou seja, uma avaliação data-driven, totalmente orientada a dados. Então, aqui, ó, eu tenho, na escala de muito baixo, eu tenho até R$ 1.000 de tolerância, se ela for muito baixa. De 1.000 a 2.000 vai ser baixo, de 2.000 a 3.000 moderado, até 4.000 alto e acima de 4.000 muito alto. Então, eu não vou mais depender que a área de negócio me informe ou eu tenha que depender da área para atualizar o impacto ou a probabilidade. Eu estou agora automatizando o processo de avaliação do risco com base no KRI. Isso ele faz automático. Rodou o robô do ACL, automaticamente ele vem aqui e atualiza. Então, para o caso das unidades como São Paulo, que é a maior operação, eu automatizei. Para os casos de operações menores, como Espírito Santo e Rio Grande do Sul, eu ainda estou tolerando fazer a avaliação qualitativa com a área. E eu posso ter as duas convivendo simultaneamente. Nós temos algumas tags de risco, para depois nós apresentarmos o conselho quais são as dimensões, seja de apetite de risco, seja de ESG. E agora que nós terminamos essa primeira etapa, que nós já temos a pontuação do risco inerente de cada uma das unidades, e o total dessa pontuação nos está apresentando 43 pontos, eu preciso agora demonstrar à alta administração como nós vamos mitigar esse grande risco de RH. Essa segunda etapa é que vai envolver, na prática, a área de auditoria interna, a área de controles internos, a área de compliance, a área de segurança. Então, quando nós viermos nessa minha garantia, é onde eu estou garantindo para a alta administração como eu mitigo esse grande risco de RH. Então, aqui estão as evidências. Então, o conselho pode me questionar, mas o que você está fazendo na auditoria hoje? Qual o trabalho do plano anual da auditoria que está mitigando esse grande risco de RH? Então, aqui eu consigo dizer objetivamente, existe um trabalho no plano anual, esse trabalho foi de 2025, por exemplo, e desse trabalho a gente conectou o processo dos testes da folha de pagamento. Então, a auditoria está testando, ou testou, né? Então, aqui, nesse momento, ele já fez um teste, e esse teste falhou. Esse teste ele não foi, o resultado dele foi não eficaz, e existem ainda 9 testes para serem executados. Então, é um trabalho
que está em execução. É porque na linha do tempo, né, isso aqui é de 2025. E nós temos, então, a evidência do que a auditoria está fazendo. Inclusive, abaixo nós temos os apontamentos. Nesses apontamentos, nós temos o nível de severidade e o plano de ação. E se teve materialidade, ele está registrado a materialidade. Se teve análise das transações com base em data analysis, ele nos mostra quantas transações foram analisadas. Então, aqui no impacto de custo na materialidade, é a soma da materialidade de todos os pontos da auditoria, de todos os trabalhos de auditoria conectados a esse risco estratégico, de todos os trabalhos e testes de controles internos. Então, aqui agora eu tenho outra frente que está rodando agora em 26, onde controles internos está testando os controles da folha. Então, houveram já 2 testes que foram aprovados, 3 foram reprovados. Um foi reprovado no nível do desenho e outros 2 foram reprovados no teste de efetividade, ou seja, no TOD e no TOI. E 5 ainda estão pendentes para serem testados. Eu tenho também um trabalho da auditoria de sistemas ou de cibersegurança que está avaliando as políticas de acesso e ainda não iniciou esse trabalho. E também nós temos o trabalho do compliance. Ele tem aqui dois processos de aquisição que eles estão avaliando a compra emergencial de serviços e de equipamentos. E isso tem, como é uma compra emergencial, que fura o rito, o padrão do rito da compra normal. Então, a compliance está avaliando se essa compra ela seguiu a política de integridade ética no que diz respeito à gestão de risco de terceiros, a lei anticorrupção e todas as práticas antissuborno. Então, o teste até o momento teve um teste aprovado, 11 testes pendentes ainda, estão executando. E aqui o percentual de garantia que ele vai calculando à medida que você vai executando. Então, aqui a gente consegue, em um único local, demonstrar todos os esforços que estão acontecendo da terceira e da segunda linha com todas essas áreas. E aí, lógico, nós podemos aqui expandir um pouquinho para ver o trabalho da auditoria. Vamos ver esse trabalho aqui um pouquinho, só para nós termos uma ideia, né? Então, aqui no trabalho do auditor, eu consigo ver nesse painel tudo o que está acontecendo nesse trabalho de auditoria que está vinculado àquele risco. Então, eu consigo ver quantas solicitações de evidências esse auditor fez. Tem 2 solicitações que ele fez para a área auditada, que ainda está em aberto, a área não respondeu. Quantas tarefas foram criadas para os auditores que estão executando? Você pode criar tarefas para os seus auditores e eles irem executando. Quantas aprovações e revisões, por enquanto ainda não tem nenhuma, quantos pontos ou constatações com recomendações e planos de ação. Então, aqui a gente consegue ver de uma única vez tudo o que está acontecendo com esse trabalho. Nós conseguimos também ver o que está acontecendo com os processos que estão sendo auditados. Então, nós temos aqui a folha de pagamento, a narrativa do processo, que eu vou navegar já por aqui, a matriz de riscos e controles que o auditor trouxe da área de riscos, eu vou mostrar também, o TOD, que aqui é uma auditoria orientada a riscos, usando a metodologia de controles internos, o plano de teste que o auditor cadastrou, e o TOI, que é o teste de efetividade. Mas antes de chegar aqui na execução, vamos dar uma olhada no planejamento do auditor. Então, aqui eu tenho a descrição do trabalho, que o sistema vai gerar o relatório final automaticamente, então você não precisa gerar o relatório. Você tem a IA todo o tempo aqui para te ajudar a, por exemplo, fazer uma redação mais precisa. A gente tem aqui o modelo da Anthropic, então, por exemplo, o meu escopo é folha de pagamento. Então, eu posso pedir para ele me ajudar. Detalhe, o escopo de trabalho de auditoria com base na CLT. Então, a Anthropic, que é a produtora do cloud, vai pegar essa informação, vai lá na CLT,
vai detalhar um escopo e vai nos apresentar para que nós possamos, então, inserir. Então, está aqui, ó, com base na consolidação das leis de trabalho, ele já detalhou e eu já poderia deixar aqui o escopo do trabalho para orientar e detalhar melhor esse propósito. Muito bem, então, deixa eu colocar aqui, dar uma formatadinha, né, para a gente. Então, a IA já nos ajudou a detalhar um pouco mais esse propósito, esse objetivo. Aqui um escopo mais detalhado, com algumas informações que eu já havia colocado. E, junto a esse planejamento, tem um checklist das atividades da auditoria, né? Esse checklist, a gente usa o padrão do IA, que aí o padrão do IA tem uma série de requisitos e itens do checklist do planejamento. Então, aqui a gente tem a ata de abertura, o walkthrough, ou levantamento do processo, aprovação do programa de trabalho, que é o PT, né? A revisão do trabalho e o PGQM, que é a pesquisa de qualidade ao final do trabalho. Então, tudo isso aqui, esses itens, são vocês que configuram conforme a metodologia de cada equipe. Isso é livre e a gente cria um template, um padrão, para que toda empresa utilize, para que toda auditoria utilize esse template com as atividades já, com seus anexos, seus modelos de documentos do Word, PowerPoint, Excel, que se integram ao sistema. Então, aqui eu já tenho um planejamento, e aí falando agora, voltando aqui na execução. Né? Então, eu fiz todo o planejamento. Na execução, eu tenho a narrativa do processo, onde eu tenho o fluxo do processo desenhado, inclusive o fluxo do processo desenhado, fazendo o desenho do fluxo usando IA, né? Então, como é que a gente faz isso? O sistema já está integrado com o Office 365, nativamente. Então, quando a gente integra com o Office 365, o Office 365 já tem um Copilot. Então, quando a gente tem aqui o documento, eu posso vir aqui, o Office 365 vai entrar, eu edito o documento, faço toda a redação. Nessa redação, eu posso colocar texto, o que eu quiser aqui no documento. E esse documento não está sendo salvo na minha máquina, está sendo salvo no DilintOne. Esse diagrama de fluxo de dados, ele foi criado com o Copilot. Então, basicamente, eu vou dar aqui o comando do Copilot para ele fazer o desenho. Aqui, ó. Criar fluxograma mineiro de 4 etapas, com ícones, planos e setas, símbolos e tal. Pronto, está aqui, meu. Eu não preciso ir para uma ferramenta de diagrama, não preciso ter que perder tempo com isso. Inclusive, tem vários modelos que a gente deixou aqui de exemplo, né? E aí eu posso fazer a redação do texto e quando salvar, ele vai salvar no DilintOne, não está salvando na minha máquina. Isso vai permitir a vocês ter uma integração nativa de todos os documentos do Office com versionamento. Ó. Então, esse documento, à medida que você vai atualizando, ele já está integrado com o Office. A última vez que eu fiz a atualização foi no dia 10, né? E à medida que você vai salvando, ele vai guardando todas as versões dos seus documentos. Todos os documentos do Office 365. Word, Excel, PowerPoint, Visio e tudo mais. Tá? E você pode guardar outros documentos que você quiser, imagem ou qualquer outro tipo de arquivo. Então, na narrativa de processo do trabalho de auditoria, eu já descrevi, inclusive usei IA para isso, né? E na próxima etapa, eu vou ter os riscos e controles que foram avaliados. Então, eu tenho esse risco de RH e tenho os fatores de risco, as causas. Então, esse risco de RH, eu tenho duas causas, quer dizer, melhor dizendo, eu tenho 5 causas. Né? A causa 01, causa 02, a causa 03, causa 04, a causa 005. Então, aqui nós temos 5 causas para esse mesmo risco. E aí, no cálculo, você pode definir o cálculo se você quer o pior caso, a pior nota de todas essas causas, a pior ou a melhor nota, ou a pior nota, ou a média ponderada para ele trazer para o risco inerente. Ou se você não quiser cálculo nenhum, quiser usar o cálculo padrão que o sistema já traz, com base nas boas práticas da ISO 31000, você pode simplesmente
multiplicar o impacto e probabilidade, ele vai te dar a nota dos fatores, e o residual vai ser com base no TOD, no teste de desenho, e no TOI, que é no teste de efetividade, ele já faz automático com base nos controles associados. Então, nós já temos dois controles, o controle 1 reduz 20% desse risco inerente, controle 2 reduz 50%, os dois somados podem reduzir até 70%. Então, esse residual ele vai ser calculado na hora que o resultado do teste de desenho e não o resultado do teste de efetividade, ele vai atualizar esse risco residual. E aí nós vamos para o TOD, onde aqui nós vamos colocar o resultado do desenho do controle, e no plano de teste, o auditor vai orientar como deve ser testado o teste de efetividade, com o método, tamanho da amostra e as etapas que o auditor que for testar, seja um auditor externo ou auditor interno, ele vai então conseguir colocar aqui todas as evidências. Então, o auditor que testou Carlos Loureiro, qual foi o resultado que o Carlos Loureiro conseguiu identificar? Como é que o Carlos Loureiro conseguiu identificar essas 10 não conformidades? Porque o Carlos Loureiro criou uma solicitação para a área e mandou para a área um e-mail para essa pessoa, essa pessoa recebe o e-mail. Ah, Carlos, como é que ela recebe o e-mail? O Dignity-On simplesmente manda um e-mail direto para a pessoa não precisa de ter licença, você não paga por essa licença, e ele recebe direto o e-mail na máquina dele. Ponto. Ele clica no link, coloca a evidência, coloca o comentário, fim de papo. E o sistema tem a capacidade de cobrar o vencimento recorrentemente para esse responsável colocar a evidência. Então, foi dessa forma que nós obtivemos a evidência, ela foi anexada, com base nessas evidências nós escrevemos o resultado do teste e encontramos uma constatação que foi registrada, duplicidade de pagamentos. E essa constatação, eu vou ter que registrá-la, definir quem vai tratar, qual será o auditor que vai cuidar, qual o tipo dessa constatação, se é de fato um problema ou uma recomendação, qual a data da identificação, o nível de criticidade, e o que nós vamos ter que fazer? Vamos ter que criar dois planos de ação com o responsável e o prazo, e aqui os indicadores da auditoria, conforme está na boa prática do IA, que é economia, custo evitado e ganho. Isso vai depois aparecer no dashboard de desempenho dos trabalhos. Bom, tudo isso que eu estou fazendo, gente, é o trabalho do auditor. Então, eu fiz, tenho aqui a constatação, essa constatação ela tem aquela recomendação de dois planos de ação, e os planos de ação vão ser criados e enviados para os seus responsáveis, e da mesma forma que a solicitação, você vai colocar o e-mail do responsável ou dos responsáveis, você pode ter o responsável e os corresponsáveis, o diretor, o gerente da área, e o sistema manda um e-mail automático, você não precisa se preocupar com isso, e o vencimento o sistema vai cobrar recorrentemente, e o follow-up você vai acompanhar ao longo do tempo. Ah, ele colocou a evidência, mas a evidência não atende. Ah, agora o fluxo, aqui a gente tem um fluxo sugerido, mas cada empresa tem o seu. Ah, o plano de ação está em execução, ou a área solicitou replanejamento, a evidência foi enviada, a evidência está em análise pelo auditor e está concluído e aprovado pelo auditor. Esse é o fluxo, vamos dizer assim, padrão, mas ele pode ser alterado. Tudo que vocês estão vendo pode ser alterado, customizado, criar novos campos, criar novas etapas no fluxo e tudo mais. Mas, beleza, terminei esse trabalho, naveguei aqui rapidamente pelo trabalho da auditoria, né? Lembrando que o sistema gera os relatórios totalmente automatizados, né? Então você não precisa se preocupar em ter que gerar o relatório de auditoria, o sistema já gera no seu modelo. Aqui a gente tem um modelo padrão, mas cada empresa tem o seu, a gente customiza o seu modelo, né? Para que você possa. Aqui é um modelo de relatório, né? O sistema gera com todos os achados, o que foi testado, as recomendações, tá? Então, isso é importante, só para ficar claro. Mas, em benefício do tempo, eu vou voltar aqui lá no nosso risco estratégico de RH, onde nós conectamos essa auditoria. Lembra que nós registramos aquele achado, né? Vou voltar aqui, ó. Aqui, nós registramos aquele achado de aquela constatação lá no resultado do teste, né? Lá no TOEM, duplicidade de pagamentos.
Esse achado, ele está aqui, ó. Olha lá, ó. Foram identificadas duplicidades, criar 2 planos de ação, está aqui os prazos. Então, todos os achados que eu estou colocando nesse trabalho, automaticamente eles aparecem com nível de severidade, o plano de ação, se teve custo, lembra daqueles indicadores de custo, desempenho, ele vem para cá também. E com isso, quando eu terminar o trabalho da auditoria, eu posso vir aqui no tratamento do risco e dizer, poxa, a auditoria fez um grande trabalho, quanto esse trabalho vai reduzir do impacto desse risco de RH e quanto esse trabalho vai contribuir para reduzir a probabilidade desse risco acontecer. Então, aqui a gente consegue colocar o esforço da auditoria, e lógico que isso aqui é um esforço calculado e colegiado com a área de riscos, né? Então, a gente pode até criar uma métrica depois, e aí cada empresa define uma métrica para automatizar isso também. Mas, a priori, no nível de maturidade, a gente faz isso de forma colegiada e depois que tiver um método mais objetivo, você pode, então, atualizar automaticamente. Mas o que importa é que a auditoria reduziu 10% do impacto da probabilidade. E as outras áreas? Qual foi a contribuição delas? O compliance reduziu 5%, a área de controles internos também 10%, e a área de auditoria de sistemas que está avaliando a segurança não contribuiu nada ainda porque o trabalho não foi concluído. Então, veja que nós conseguimos, de uma única visão, concentrar todos os esforços e trazê-los para uma visão direta para o conselho. Então, quando o conselho olha o heatmap, voltando lá no nosso heatmap inicial, ele tem aqui um risco de RH. E se ele precisar entrar no detalhe, você vai ter avaliação do risco inerente, usando indicadores e métricas, você vai ter a garantia de como você está mitigando esse risco com essas diversas iniciativas da auditoria e da segunda linha, e o tratamento a esse risco, que já foi colegiado, discutido e ponderado e atualizado para que nós possamos, então, ter esse risco residual reduzido de 43 para 22. Gente, eu tentei refazer um grande resumo, porque vocês viram que é bastante amplo, nós temos bastante coisa para falar. Eu queria deixar esses minutinhos aí para possíveis dúvidas que vocês tenham, caso vocês queiram esclarecer. Ainda temos mais 2 minutinhos aí. O que vocês acharam? Coloque aí, por favor, se vocês tiverem algum ponto. Ah, tem uma pergunta aqui, né? Os planos de ação registrados ficam visíveis e integrados com todas as áreas? Quem está perguntando é o Leonardo Delfino. Leonardo, bom dia. Obrigado pela pergunta. Leonardo, sim, eu não sei se você percebeu agora, nesse finalzinho, que eu tinha criado lá a constatação, plano de ação, e ele aparecia lá integrado com o risco corporativo. O mesmo acontece com a área de riscos, o mesmo acontece com o compliance. Por exemplo, se a área de risco registrar uma deficiência, se essa deficiência tiver um plano de ação, vai aparecer também aqui. Então, é o mesmo processo, a mecânica é igualzinha. Só muda o trabalho, só muda o projeto. O projeto é da auditoria, vai ter um projeto do compliance, um projeto de riscos, projeto de cyber, assim, e assim sucessivamente. Tá? Deixa eu ver aqui. Ser uma ferramenta. Ah, tá aqui, né? Maria. Deixa eu ver aqui outra pergunta. Ah, aqui, beleza, o Leonardo aqui ratificando, né, a importância que as empresas estão muito vulneráveis, né, por não ter a integração. Muito bom. Bom, gente, acho que deu 11 horas. Eu queria aqui agradecer o tempo de vocês. Obrigado, Leonardo. O apoio dos nossos colegas aqui, a Sara e todo o nosso time técnico, comercial que está aqui apoiando também. E vamos deixar aí aberto para que vocês possam nos contatar posteriormente. E essa gravação, eu acho que a Sara vai disponibilizar no nosso canal no YouTube, não é isso, Sara? Isso, vou sim, vou disponibilizar para todos os presentes aqui e também no nosso canal, tá, Carlinho? Tá ótimo. Gente, muito obrigado mais uma vez. Uma boa semana a todos. Um grande abraço. A Tá gente bom? que agradece, Carlos, muito Tá. bom. Um abraço para Um todos, abraço, viu? gente. Tudo de bom. Tchau, tchau.